Olá você seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos analisar Uma Ponte para o Futuro, que é esse novo programa solto pelo PMDB, essa nova ideia deles de como destravar a carroça, como desestragar o que está estragado. E vamos fazer isso em duas partes. Eu acho que isso pode ser um vídeo longo, porque vai ser uma discussão econômica um pouquinho grande, mas vamos fazer isso em duas partes. Primeira parte fala sobre o que isso significa em pinceladas gerais, que acho que vai ser a parte um pouco mais curta, e depois a gente entra fazer uma leitura no total, porque são 17 ou 15 páginas, alguma coisa assim, mas é uma leitura nos pontos principais, o que eles significam, dar uma decodificada de o que está acontecendo aqui, depois dar uma analisada nas propostas gerais. Eles têm as propostas de A até L no final, o que elas significam, se vai funcionar ou não, esse tipo de coisa. Se você não sabe, esse é um canal libertário, esse é um canal sobre liberdade, sobre anarcocapitalismo. Eu sou um anarcocapitalista. Então, não confundam, eu não apoio o PMDB, eu não sou pago por eles, eu não gosto deles, eu não quero saber de nenhum governo. Na verdade, eu preferia que nenhum existisse. Mas vamos analisar seriamente esta coisa que está acontecendo aqui, porque eu até gostei. No máximo que um anarquista pode gostar de um plano de governo, eu achei isso aqui interessante. E primeiro, eu não vou ficar com ele na mão por enquanto, mas primeiro, o que isso é? Isso é, eu já me referi a isso no vídeo, acho que umas 2 vezes já. Isso é um plano de governo. Eles não estão dizendo que é, a mídia não falou que é, mas isso é um plano de governo. É como se o Temer falasse: ser eleito, eis o que eu vou fazer. Porque agora existe a possibilidade de um impeachment dele entrar e todo mundo ficou meio, bom, pô, e aí, como é que ia ser? Isso aqui é a preparação de um governo PMDB. É o que é isso aí. Não está sendo falado, mas também muitas vezes na mídia, muitas vezes no discurso político, não precisa falar. É só fazer, dizer que não é e todo mundo entende que é. Entendeu? E segundo, isso aqui é um divórcio completo da política econômica do PT. Então, tá, não vou dizer completo. Talvez tenha, assim, uma ou duas coisinhas. Mas isso aqui é um divórcio com o PT. Não tem nenhum jeito que a Dilma pode aceitar 3 linhas do que está escrito aqui, eu acho. Não tem como. Isso aqui é um ataque em vários pontos quase frontal. Tem o encerramento deles, do documento, é quase se eles pegassem a Dilma e fizessem uns tapas, assim. Não tem como. E isso aqui não é amigável. Isso aqui é o máximo de agressão que o PMDB consegue conjurar por enquanto, mas é uma agressão, é um ataque. E entendam como isso. Se falarem, não, é que a gente tá só fazendo propostas pro governo Dilma. Meu, a Dilma deve ter lido isso aqui e gritado por meia hora seguida. Tipo, só... É isso que deve ter acontecido. Não é de maneira nenhuma. E métrica, funcionaria, eles são bem gerais. Eles têm propostas relativamente gerais. Eles têm, assim, direções para onde a gente vai. Não exatamente o que a gente vai fazer, não é aquele plano de governo desse tamanho. Mas são direções, e se essas direções forem seguidas, eu acho que eles conseguem o que eles planejam, o que eles almejam com este documento. Ele é uma análise, primeiro, de onde nós estamos. Eles não conversam tanto sobre como a gente chegou aqui, porque daí teria que xingar o PT ainda mais, e daria mais problema. E tá aí agora o que a gente faz. E é uma proposta bem agressiva, no sentido de que eles falam indiretamente, falam de CLT, eles falam de aposentadoria, eles falam de mexer na economia, eles falam de uma nova matriz econômica, ou uma antiga matriz econômica. Então, não é só a gente faz isso, tá resolvido. Não. O objetivo geral deles aqui, como eles colocam, é um crescimento de 3,5% ou 4% do PIB por ano, e um aumento de renda real das pessoas de 2,5% do PIB per capita, ou do aumento de renda, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente do termo, mas é uma coisa bem atingível. Vários países liberais estão atingindo isso, vários países que estão marchando na direção do liberalismo conseguem atingir esses números. Nomeadamente, que é uns exemplos, a Colômbia e Peru, eles estão conseguindo ir nessa direção. E é simples, sabe? Não é difícil. É só que não existe a vontade política, que é o segundo ponto do que significa isso aqui. Se você mede o pulso do PMDB, você mede o pulso do Brasil. Político é um centroavante meio besta. Se você joga uma bola pra ele, ele vai olhar pro gol e chutar. Se é gol contra ou não interessa. Passou a bola pra ele, ele vai chutar e correr pra câmera e falar, opa, fui eu. Entendeu? É assim que funciona.
Então, o fato que eles estão com uma proposta relativamente liberal, muito mais liberal do que o PT apresentou nos últimos 13 anos. Não, ainda é um bando socialista, mas muito mais liberal do que o PT apresentou nos últimos 13 anos. O fato que eles estão fazendo uma proposta assim, e ousando com as coisas que eles estão ousando, num partido que costuma ser conservador em suas ideias, aquela mudança assim, vamos com calma, não conservador de ideias, mas ideias não muito radicais, assim, vamos mudar daqui pra cá, sabe? Um partido que não fala, vamos quebrar tudo. Não, não é. Então, para um partido que tem esse histórico, isso aqui, essas ideias que são muito mais liberais do que a gente vê, mostram que houve uma mudança de discurso no Brasil. Houve uma mudança de discurso no Brasil. O tamanho do Estado está em xeque, isso não estava. Isso não estava nem no governo Fernando Henrique Cardoso. Agora o tamanho do Estado está em xeque, sim. A participação dele na economia está sendo discutida, sim. Eles admitem aqui, não dá para pôr mais impostos. Não dá. Então, coisas estão acontecendo. Está acontecendo sim, e como o PMDB, eles mediram o pulso da população e falaram, existe caminho para a gente ser mais liberal, então vamos falar disso. É isso que esse documento representa. Ele tem, se você pular a capa, não serve para nada, e as últimas 2 páginas são as propostas deles, ele tem aí 17 páginas, 16 na verdade. Então é uma leiturinha assim, 20 minutos você mata, até porque não é, sabe, Arial 10, espaçamento simples. Dá pra você ler isso aqui, mas vamos lá pra leitura então do que é isso aqui. Capa não serve pra nada. Então, uma ponte para o futuro. E daí eles já começam assim, você tem que filtrar bastante o politiquês. Você tem que filtrar bastante bom, a gente tem que falar essas coisinhas assim que é básico, né? E a gente não pode falar isso tão direto, então a gente meio que dá E tem umas coisas assim que é só pra constar, tipo, este programa destina-se a preservar a economia brasileira. Tá, pula isso, sabe? Vamos falar do que significa. Eles já ali na 5ª linha já dão um na Dilma, que é: o país clama por pacificação, pois o aprofundamento das divisões e a disseminação do ódio e dos ressentimentos estão inviabilizando os consensos políticos. O que aconteceu na eleição? Divide e conquista. Tem nós, tem o eles, os eles são bando de filha da puta, coxinha, branco, fascista, machista, e tem aqui o socialismo bom e virtuoso, e é assim que vai ser. Isso foi a eleição e ainda está assim. E o que eles falam é, tem que pacificar isso. Não dá pra ficar nessa divisão, não dá pra ficar na porrada, não dá pra ficar no xingamento, não dá pra ficar assim. A gente precisa parar. Já é um tapa nisso. E eles falam, ok, lá no segundo parágrafo, a inércia e a imobilidade política têm impedido que, eles falam, as iniciativas aqui estão desfazendo o texto, né? A inércia e a imobilidade política têm impedido que medidas necessárias se concretizem. Inércia e imobilidade. Inércia. Vai, né? Vai, né? É o estilo Dilma de governar, né? Mandato 2, né? Vai sim, vai mentindo pros caras, né? Empurra, atrasa o negócio 3 semanas que daí ele vai deixar de existir, sei lá. E a imobilidade. Eles falam da crise, o que está acontecendo, aquela coisa bem geral, né? Vencer desafios, voltar a crescer, essas coisas assim. É politiquês. Agora, um retrato do presente. Esse é só o preâmbulo, assim, a introdução. Retrato do presente. Começa com aquelas coisas genéricas. Eles falam que a crise começou em 2014, que vai durar até 2016, o que talvez o PT discorde. E o Estado brasileiro vive uma severa crise fiscal com déficits nominais de 6% do PIB em 2014. Que você tem o déficit primário. O déficit primário é antes de pagar os juros da dívida, o que é um jeito barato de chunchar para mentir para você sobre quanto o Estado está realmente furado. O déficit nominal no ano passado foi 6% e inéditos 9% em 2015. Eu já começo dizendo, Dilma, você não fecha as contas. One job. Um trabalho, fecha essa conta. Você não consegue. Falam, a dívida está crescendo, está espiralando, tem fontes de mal-estar social, conflitos políticos profundos, sabe? Esse generiquez político. Até que eles chegam e falam, entre nós, o fenômeno pode ocorrer em grau amplificado, pois partimos de um ponto em que o Estado, embora grande, não presta os serviços que parece prometer, e a economia, ainda pobre ou de renda média, está longe de oferecer oportunidades e renda adequada para a maioria absoluta da população. Desfazendo politiquês. Então, esse Estado grande não funcionou.
Eles não podem falar isso assim, mas eles estão falando. Esse fenômeno da crise é grande porque a gente tem um Estado grande pra caramba que promete um monte e não faz e não tem economia pra sustentar isso. Não dá. Não dá. Pra você ter um Estado de welfare que finge fazer tudo, você tem que ter uma economia grande, forte, gente que você pode roubar um monte dela e ela existe. Tipo a Alemanha. Entendeu? Se você tem uma economia assim, um Zimbábue, e fala, opa, vamos fazer o welfare state. Não dá. Ela não sustenta. É isso que eles estão falando. Você tem que ter um país rico para ter um welfare state. Você está tentando ter um welfare state, um estado grande, com um país com uma economia lixo. Não dá. Quer dizer, a gente viveu nessa fantasia por aí uns 13 anos, o Fernando Henrique também falava disso, e acabou a história. Não dá para ir para frente com isso. Aí veio um discurso um pouco nacionalista de, nós já crescemos, a gente conseguiu algumas coisas, o que é verdade, não foi muito bom. E eles comparam com todo mundo, quando na verdade você podia muito bem isolar a Rússia e China e o mundo teria um número muito melhor de crescimento e o Brasil parecia muito pior. Mas o objetivo, eles já começam a pincelar, página 4, um objetivo geral. Recuperar a capacidade de crescer a uma taxa próxima do nível histórico do século XX, de 2,5% ao ano per capita. É um imperativo, então vamos voltar a isso. Vamos voltar para mirar um crescimento de 2% ao ano por pessoa. Então você tem a população crescendo e tal, então você pode crescer o PIB 4%, mas se a população crescer, você tem que ajustar isso por pessoa. Então vamos mirar para isso, o que já é interessante, eles não estão falando um número bruto, eles estão falando um número por pessoa, já revela um conhecimento. Isso aqui provavelmente teve consultoria, provavelmente não, obviamente teve a consultoria de economistas, então não é assim, sei lá, algum deputado do PMDB que falou, nossa, pera aí, vai li um Mises aqui, não, mas... Não. É um imperativo que deve obrigar governos e cidadãos numa trajetória realista. Olha, esses tapas aqui estão no meio, assim, uma trajetória realista, já dizendo que a trajetória da Dilma não é realista, que leve em conta a necessidade preliminar de reconstituirmos o Estado brasileiro. Politiquês. Para que ele volte a ser como foi no passado, já vamos falar que é reacionário. Em condições muito mais precárias, não um obstáculo, mas um agente de desenvolvimento. Quer dizer, eles admitem que o Estado é um atrapalhado. Ele está atrapalhando as pessoas, não está funcionando, não está resolvendo isso aqui, ele não ajuda ninguém e ele precisa ser um agente do desenvolvimento. Só que a nova matriz econômica foi tentar fazer o Estado ser um agente do desenvolvimento, então eles já estão dizendo que isso não funciona. São várias coisas implícitas. Eles estão falando, olha, no passado a gente já conseguiu fazer isso. No século XX, eles falam isso antes, no século XX a gente chegou a crescer 4% ao ano, a gente conseguia crescer 2.000% real, por pessoa, isso é possível, não é nenhum mistério, e isso aqui não funciona, o Estado hoje só está atrapalhando. Então, alguma coisa grave tem que mudar. Eles propõem umas mudanças aqui bem menos tímidas. Não são assim coisa muito profunda, assim, mas muito menos timidez, um pouco mais de coragem política aqui. Questão fiscal, vamos lá. Os caras já abrem legal. Isto nos leva a discutir a questão fiscal. No Brasil de hoje, a crise fiscal, traduzida em déficits elevados e a tendência do endividamento do Estado, tornou o mais importante obstáculo para a retomada do crescimento econômico. Quer dizer, se o Estado não fecha as contas, não adianta. Isso não adianta. Porque, de repente, você tem quedas de rating, você tem dificuldade de financiamento, você tem o Estado atravancando tudo, você tem, de repente, a solução é tentar subir impostos. Quer dizer, conta não fechando não dá certo. E a gente tem uma palhaçada fiscal acontecendo. Vamos falar sobre isso. Mais pra frente eles falam, sem um ajuste de caráter permanente que sinalize um equilíbrio duradouro das contas públicas, a economia não vai retomar seu crescimento e a crise vai se agravar ainda mais. É importante, essas palavras assim, política e sutil, sem um ajuste de caráter permanente. Quer dizer, não basta um chuncho aqui. A gente vende umas coisinhas ali, faz umas coisinhas aqui, sobe um imposto de 3 bi e tá bom. Não, a gente precisa mudar de uma maneira mais séria, a gente precisa mudar de uma maneira olhando para frente. Não adianta olhar para a reeleição e não adianta fazer essa política de Dilma agora que tem um objetivo que é não ser empichada. Não adianta, tem que ser uma coisa séria, tem que ser uma coisa prolongada e que sinaliza um equilíbrio duradouro das contas públicas. Quer dizer, não dá pra gente ter uma dívida explosiva. Não dá pra gente falar, então, a gente teve um déficit ano passado daí 30 ou 50 bi, esse ano a gente vai ter um de 120, que agora é o novo número, aí 2016, só a Previdência, eles falam, só a Previdência vai dar um déficit de 125 bi, foda-se, não dá isso. Não dá pra você jogar isso nas costas dos brasileiros, e eles terminam o parágrafo falando que nenhuma visão ideológica pode mudar isso. Sentiu tapa?
Quer dizer, não adianta você falar, não, a nossa teoria diz que não é isso aí, ó. Diz que a realidade, tá vendo o que a gente tá vendo? Não, não é isso, entendeu? Não adianta, não adianta. Nosso desajuste fiscal chegou a um ponto crítico, sua solução será muito dura para o conjunto da população. Quer dizer, vamos parar de prometer, não, vai ser uma justiça, nem vai sentir, não, vai ser duro, vai ser duro. Terá que conter medidas de emergência, mas principalmente reformas estruturais. Coisas vão ter que mudar. Os caras estão reconhecendo, não adianta. Lá embaixo. Nos últimos anos é possível dizer que o governo federal cometeu excessos, seja criando novos programas, seja ampliando os antigos, ou mesmo admitindo novos servidores ou assumindo investimentos acima da capacidade fiscal do Estado. A situação hoje poderia certamente estar menos crítica. Não muito a comentar, né? O Estado viveu na fantasia, as contas não fecharam. Você queria o quê, pô? No entanto, a parte mais importante dos desequilíbrios é de natureza estrutural e relacionada à forma como funciona o Estado brasileiro. Quer dizer, PT fez cagada? PT fez cagada. Dilma fez cagada? Fez cagada. Teve programa? Teve MNST. O problema é estrutural. O problema é como o Brasil é hoje. O problema é como as instituições financeiras estão colocadas. O problema é como as instituições regulamentadoras estão colocadas. O problema é as estruturas que nós temos agora. Não adianta tirar o PT. Tem que mudar como tá. Bem sóbrio de um PMDB dizer isso. E bem... Por isso que eu disse, é uma ousadia, assim, sutil. Bem estilo Temer, assim. O déficit fiscal, problema lá. Para enfrentá-lo, problema, teremos que mudar leis e até mesmo normas constitucionais sem o que a crise fiscal voltará sempre. Não adianta. Vai ter que mudar a Constituição. Qualquer ajuste de longo prazo devia, em princípio, evitar o aumento de impostos, salvo em situações de extrema emergência e com amplo consentimento social. Os caras já começam falando, não, aumentar imposto não dá. Pode ter uma emergência, e daí eles podem conjurar emergências e conjurar algum consentimento social, mas eles já estão sacando que bateu no teto, não tem muito... E aí eles citam cargas de impostos. Em 1985, na data da redemocratização, os impostos no Brasil eram 24% do PIB. Hoje são 36%. Na Alemanha, eles eram de 36% em 1985 e agora, na Alemanha 36% e na Inglaterra 38%. Em 2013, a taxação brasileira era 36% do PIB e nos Estados Unidos ela baixou para 25%, na Alemanha 37% e na Inglaterra 33%. Então, quer dizer, os outros países desenvolvidos baixaram impostos nesse período, a gente tem uma taxação de 36 para 37, mais ou menos a da Alemanha, e não funciona. Quer dizer, o problema não é quantos por cento da economia são roubados em impostos, o problema é a economia. Se você rouba 37% de uma economia assim, você não pega nada. Se você tem que ter uma economia maior antes de querer fazer uma taxação grande. Não adianta subir impostos se você só vai travar o trem nos trilhos. Aí você termina já com os tapas. A Coreia tem hoje uma carga de 24% e o México 20%. Quer dizer, é possível. Você não precisa roubar 40% do PIB para fazer as coisas. Isso porque o Brasil só nega pra caralho ainda, né? Imagina se não conseguisse fazer isso. Aí eles citam, no relatório global de competitividade, quer dizer, os caras estão ouvindo. Os caras estão ouvindo. Não, a gente perdeu competitividade. Os impostos estão altos, eles são ruins. Não funciona. Isso aqui trava a economia demais. Eles citam essas coisas. E vamos lá. As despesas públicas primárias ou não financeiras, primárias não financeiras, não é pagar conta de banco, juros, esse tipo de coisa, tem crescido sistematicamente acima do crescimento do PIB a partir da Constituição de 1988. Ou seja, os caras estão gastando e não está funcionando. E daí eles falam de indexação e isso para ir para... Vamos rediscutir como o orçamento funciona. Que história é essa? Eles falam, o crescimento automático das despesas não pode continuar entronizado, palavra legal, hein? Na lei e na Constituição, sem que o desequilíbrio fiscal se torne, de modo, o padrão do funcionamento do Estado brasileiro. No Brasil é assim, você tem, tantos por cento é para tal coisa. Tem esse gasto, vai ser sempre esse aqui, é constitucional. Quer dizer, é sempre garantido que eles vão subir. Não importa se eles deram certo ou se eles deram errado, o gasto vai subir. Por quê? É bom para o burocrata, é bom para quem está desviando disso, mas não é bom para o resto do orçamento. Isso não é saudável. Eles vão depois chegar a isso em indexação. E, vamos lá. Outra questão da mesma ordem provém da Previdência Social.
vamos ter que falar de Previdência. Nós deixamos de fazer as reformas necessárias decorrentes do envelhecimento da população em 1990 e 2000. Ao contrário de muitos países, e hoje pagamos o preço de uma grave crise fiscal. Quer dizer, o que é o INSS? É um golpe onde todo mundo paga e supostamente todo mundo vai receber muito tempo depois se o governo conseguir se manter estável. O que já é problemático. Não preciso nem entrar na tecnicalidade disso, é só dizer, em 2015 a diferença, o déficit, entre as receitas e despesas no regime geral do INSS está em 82 bilhões de reais. O déficit do Brasil esse ano vai dar aí uns 120. Então, e no orçamento para o ano que vem, essa diferença salta para 125 bilhões de reais. Não tem como se ajustar isso com uma CPMF e cortando o morango e o queijo do Palácio Planalto. Não dá. Você vai ter que fazer alguma coisa. Conclusão inevitável a que se chega é que os principais ingredientes da crise fiscal são estruturais de longo prazo. Ótimo. De um lado, a falta de espaço para aumento das receitas e do outro, a rigidez institucional que torna o orçamento público uma fonte permanente de desequilíbrio. Ou seja, as contas são armadas de um jeito que só vai dar problema. Eu avisei que isso seria um vídeo longo. Aí vamos lá. Retorno a um orçamento verdadeiro. Dilma, vem cá. Para de mentir. O título de um capítulo é Retorno a um orçamento verdadeiro. Quer dizer, vamos fazer contas de verdade? O orçamento público numa sociedade em que os gastos públicos representam mais de 40% da renda nacional é a principal arena para os conflitos distributivos, onde os diferentes interesses, inclusive os mais legítimos, mas não só os mais legítimos, lutam para se apropriar de maior parcela de recursos. Quer dizer, quando você tem um orçamento grande, a briga é para quem vai pegar o dinheiro. Você tem uma briga constante de políticos querendo, não, mas eu quero isso, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha região. Então, vira essa disputa de quem consegue gastar mais, porque pode, tá ali, então vamos torrar mesmo, né? E ele fala, então o que acontece é que toda vez que você tem umas conquistas sociais, os caras ao invés de fazer um orçamento, metas, um plano, eles falam, não, vamos colocar na pedra da Constituição, de modo que não importa se der errado ou der certo, o dinheiro tá lá ainda para aqueles políticos, para aqueles grupos de interesse, eles vão continuar ganhando. Dane-se a realidade, dane-se se a coisa deu certo ou não. No Brasil, a maior parte do orçamento chega ao Congresso para ser discutido e votado com a maior parte dos recursos já previamente comprometidos ou contratados. Quer dizer, o orçamento chega aqui, ó, tá, você não pode, a gente não vai discutir isso, a gente não vai fazer, é isso aqui, vota, vai. Aliás, tem um passarinho no orçamento também. Tem uma árvore gigantesca na minha casa e isso dá pra... Enfim. Assim, a maior parte das despesas públicas se tornou obrigatória. Quer haja recursos ou não. Quer dizer, tem dinheiro ou não tem, a gente vai fazer mesmo que se dane o dinheiro. Um orçamento irreal. Hoje, o aumento sem limite da carga tributária não é mais uma possibilidade. Quer dizer, falando disso, tem um orçamento enorme, os caras estão disputando para ver quem pega ele não funciona e não adianta subir impostos. Quer dizer, vai ter que fazer alguma coisa. O orçamento é a peça mais importante de uma legislatura. Claro, se quisermos atingir o equilíbrio das contas públicas sem o aumento de impostos, não há outra saída a não ser devolver ao orçamento anual a sua autonomia. Quer dizer, a gente vai ter que rever o orçamento todos os anos. Não adianta ter um orçamento que explode todo ano e a gente vota ele, passa mesmo assim e foda-se. Não, a gente vai ter que refazer o orçamento todo ano. Olhar e falar, peraí, isso aqui realmente precisa? Isso aqui dá pra cortar? Isso aqui não dá pra cortar? Mas é direitos. Mas tá na Constituição. Não adianta se não tem dinheiro. Não adianta se a gente tá num déficit de 100 e porrada bilhões. Não adianta. Você quer fazer o quê? A gente vai estar num déficit de 2 trilhões daqui 20 anos? Fala, não, tá bom, pois é, né? Os direitos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Direito não é de graça. E isso é tudo conduzindo pra ideia de fazer um orçamento, como eles dizem, de ponto zero. E, antes de chegar nisso, eles vão para indexações. Outro elemento para o novo orçamento tem que ser o fim de todas as indexações. Quer dizer, se o salário mínimo sobe, o salário mínimo afeta tal benefício, tal, não sei o que, o salário mínimo é base de tal coisa, ele é base não sei o que afeta o salário do judiciário, o salário do judiciário afeta o salário de não sei o que afeta quantos carros tem no não sei o que afeta não sei o que. Então a gente subiu o salário mínimo em R$10 e subiu o gasto do Estado em 345 bilhões. Puta que pariu. Tem que parar com essa história. Não adianta. Daí você mexe em alguma coisa, mexe em tudo. Você faz qualquer coisinha ali pra tentar corrigir algum problema, blum, explodiu a economia lá pra frente. Nunca podemos... E por que isso também é uma merda? Nunca podemos perder de vista que a maioria da sociedade não tem sua renda indexada.
Quer dizer, não, a gente tem o salário de tal e tal coisa, o gasto da previdência atrelado à inflação. Quer dizer que se a inflação for 10%, o negócio de pensões sobe 10% e a gente tem que pagar de algum jeito. Mas quem paga imposto não tem isso. O teu salário não está atrelado ao crescimento do PIB ou à inflação. O teu salário é o teu salário. Ele pode subir, ele pode não subir. Então, não adianta o governo falar, não, a gente atrelou a coisa ao IPCA mais o PIB mais 3%. Então, não os 18%. Então, você vai ter que pagar. O teu salário caiu 3%. O problema não é meu, paga o boleto aí. Não adianta. Isso não funciona, isso não é política fiscal sã, inteligente. E a terceira regra nova do orçamento é a ideia de um orçamento com base zero. Isso foi uma coisa que a Nova Zelândia fez. Isso aqui eles roubaram direto do manual da Nova Zelândia de como desfoder um país. A gente vai discutir o orçamento do zero. O orçamento começa com zero gasto e zero arrecadação. O que a gente precisa este ano? A gente vai ter esse gasto de saúde. Porque, não, a gente sempre gastou isso. Não, mas precisa, vamos rever. Vamos avaliar isso, vamos avaliar esse programa aqui. Ele funciona? Não funciona? Esse gasto dá para ser cortado? Dá para fazer outro programa? Dá para fazer de outro jeito? Dá para privatizar? Vamos debater a educação do zero, de maneira que as despesas têm que ser justificadas, os programas têm que ser justificados, tudo tem que ter uma razão para estar lá, não pode ser, bom, então tem que ir gastando, né? Não, vamos discutir tudo que está sendo gasto ali, como eles falavam antes. O orçamento chega já engessado, é isso aqui. Você é um político, você é um deputado, isso é uma das funções dos deputados federais. Você é um deputado federal que serve para verificar o orçamento e criar e contar as despesas. Vota. Não existe isso. Não existe assim, você é um médico cirurgião, a cirurgia já está feita, é só você assinar o boleto aqui concordando. Não existe isso. Vamos discutir do zero e eles falam isso. Vamos ter programas estatais avaliados por comitês independentes. Não, nenhum comitê é realmente independente, mas vamos começar a avaliar, ver se as coisas funcionam de verdade mesmo. Esse vídeo vai ficar longo. Previdência, tive que trocar o cartão até de memória. Previdência e demografia. Vamos falar do rombo no Brasil, que é o INSS. E o problema, que eles apontam, o primeiro problema, é que não existe uma idade mínima de aposentadoria. Você aposenta quando você quiser. Eles falam, não, vamos colocar uma idade de aposentadoria não menor que 60 e 65, mulheres e homens. 60 para mulheres, 65 para homens. Não menor e que aumenta novamente, gradualmente, porque os jovens de hoje vão viver ainda mais. Quer dizer, eu tenho isso na minha cabeça, eu vou viver até os 100 anos de idade, a não ser que eu faça alguma coisa retardada, ou sei lá, tenha um câncer bizarro, eu vou viver até os 100. Então, aposentar os 50, se trabalhou 30, vai receber 50, pô, que história é essa? Não vai dar certo. Tem que ter uma idade de aposentadoria maior e as pessoas vão ter que trabalhar. Não existe coisa de graça, não existe aposentadoria de graça, não existe INSS de graça. Alguém tem que sustentar isso aí e não vai funcionar. Tem que ter uma idade maior e que continua subindo. No Brasil, estranhamente, não há idade mínima para a aposentadoria, apenas no regime próprio dos funcionários públicos, blá. Eles falam uma coisa, o financiamento já é oneroso para o setor privado, 20% do total da folha de pagamento vai para o INSS e 8% para os empregados. O que é uma mentira, é 28% do empregado mesmo, porque não existe... A empresa não paga nada. O dono da empresa não vai falar, você tem que pagar 20% total da folha para os empregados, né? Eu vou vender meu apartamento para pagar. Não vai, ele vai tirar do orçamento. Quer dizer, dinheiro que os funcionários não ganharam, ou é dinheiro que foi para o custo do produto ou serviço disso. Não existe dinheiro da empresa. É uma coisa útil pensar. Mas eles já falam, já é caro pra caramba e não funciona. Mas o resultado é deficitário. Em 2015 a diferença será da ordem de 83 bilhões e em 2016 está previsto um déficit de 125 bilhões, que é o valor que se estimava que ocorreria por volta de 2030. Chegou 15 anos antes e promete simplesmente explodir nos próximos anos. O Brasil gasta 12% do seu PIB com os regimes de previdência, mais do que o dobro do que gasta nos Estados Unidos, o Japão e a China. E quase a mesma coisa que países com populações muito mais velhas do que a nossa, como a Alemanha e a França. A situação é insustentável. Não dá para os caras serem um pouco mais claros que isso sem falar palavrão mesmo. É só, uma idade mínima que não seja inferior a 65 anos para os homens e 60 para as mulheres, e, além disso, é indispensável que se elimine a indexação de qualquer benefício ao valor do salário mínimo. Quer dizer, sobre o valor do salário mínimo ou sobre o valor da pensão. Puta, então explodiu o INSS. Subiu? Então subiu o pagamento. Subiu os salários de quem paga? Não subiu. Não subiu. Bom, agora subiu o gasto e não subiu a receita. Bom, deu problema, tá dando déficit agora, tá dando despesa. O que a Dilma faz? Bom, a gente faz assim, a gente não olha, a gente olha pra lá, assim, pra onde estão estocando o vento, e daí não tem problema, entendeu?
Não dá certo isso aí. O salário mínimo não é um indexador de rendas, mas um instrumento próprio do mercado de trabalho. Quer dizer, o salário é salário, não tem nada a ver com aposentadoria. Juros e dívida pública. Eles pegaram 3 pontos bons. Eles pegaram pontos bem fortes. Vamos falar do que é grande. Não vamos falar de cortar 2 bilhões de algum programa. Vamos falar de juros e dívida pública. A dívida pública já se situa em torno de 67% do PIB, não sei se você sabia. Mais um meio trilhão de reais. Tá? A dívida da Petrobras está entre 400 e 500 bilhões de reais aqui. Não está contabilizado nisso. Com tendência a seguir crescendo, podendo chegar, na ausência de reformas estruturais, a 75%, 80% ainda no atual governo. Várias agências de rating têm 70% como, olha, a partir daqui tá errado, faça alguma coisa. Eles falam, e eles falam que também, o problema disso é uma coisa que eles falam, isso aqui é verdade. A dívida do Brasil não é grande, ela é cara. Porque o Brasil, e isso estou falando aqui ao redor da coisa, é uma dívida muito ruim, porque o Brasil não é confiável, não preciso nem explicar por quê. A nossa dívida é pequena em relação ao PIB. Você tem, por exemplo, eles falam que o Japão tem uma dívida 2 vezes o tamanho do PIB deles e pagam 0,5% de juros. A gente tem uma dívida de 67%, mas paga 14% de juros. Por quê? Porque o Brasil não é um país sério. Nós vamos tornar isso sério, vamos baixar esse custo da dívida. Como eles citam aqui, acho que é na próxima página, 40% mais ou menos, 40% da dívida do Brasil é rolada praticamente diariamente. Quer dizer, você tem outros países como o Japão que tem títulos de dívida de 50 anos. Eu te pago daqui 50 anos. Agora, como o Brasil não é um país sério, o credor quer o dinheiro dele o mais cedo possível, de preferência agora ou amanhã. Isso, o preço da nossa dívida pública vai custar 8% do PIB em 2015. E durante as últimas 2 décadas nunca foi inferior a 5% do PIB. Por quê? Porque não dá para confiar. Primeiro objetivo de uma política de equilíbrio fiscal é interromper o crescimento da dívida pública. Quer dizer assim, gastar menos do que você ganha. É uma ideia boa, assim, de maneira geral, se você não quer quebrar financeiramente. Eles falam da taxa de juros, que é qualquer voluntarismo na questão dos juros é o caminho certo para o desastre. Não adianta baixar. Não adianta. Só vai dar merda. Tentativas anteriores de baixar a taxa básica sem amparo nos fundamentos fracassaram e cobraram o seu preço, nomeadamente a crise que nós temos agora. Fez uma bolha de crédito, ela explodiu, o país parou, e daí você conseguiu nada. Nossa, meia hora de vídeo já. Aí eles vêm com a maior pedrada, a segunda maior pedrada de todo o relatório. Uma única coisa parece certa. O Brasil nunca exibiu uma garantia sólida de equilíbrio fiscal de longo prazo e os juros altos talvez sejam o preço que pagamos por isso. Em português claro, o Brasil não é um país sério e paga a conta por isso. Sugestão, ser um país sério. Por isso que eu digo que é uma proposta radical, que o Dilma olhou e ficou puta da cara. Como assim eu vou ter que fazer as coisas direito? Inaceitável. A elevada incerteza sobre a sustentabilidade da nossa economia tem resultado no aumento na proporção da dívida de curto prazo. Sim, constituída pelas letras financeiras do Tesouro e pelas operações compromissadas de curtíssimo prazo. Aqui, como eu falei, quase 40% de nossa imensa dívida é, na prática, financiada diariamente. Tudo que é para amanhã, tudo que é para amanhã você tem um juro maior. Se o cara confiasse, não, vou emprestar para o Brasil para 20 anos, mas é um juro menor, tá, ao longo do tempo soma e tudo mais. Não. Cobrar juro alto e eu quero para amanhã porque esse país aí vai me dar um calote. Uma característica que nenhum país relevante, adoro essas palavras, compartilha conosco. Ao mesmo tempo, é preciso repensar seriamente a ação do Banco Central nas dispendiosas operações de swap cambial, que é vender dólar barato para tentar segurar o dólar, para tentar não dar manchete, para tentar fazer o governo Dilma não parecer tão ruim. É só propaganda. Preciso repensar seriamente a ação, cujo custo para o Estado poderá estar em 2015 na altura de 2% do PIB, agravando o déficit final e o endividamento. Nos últimos 12 meses, o prejuízo com essas operações está em torno de 112 bilhões de reais. Quer dizer, o dólar bate R$4, o Banco Central vai lá e vende dólar barato para tentar baixar. Por quê? Para tentar proteger o mercado de volatilidades. Mentira, para o dólar não bater 4, isso dá manchete e fuder a Dilma. É só isso. E eles gastaram nessa palhaçada 112 bilhões de reais de prejuízo. Quer dizer, o déficit do Brasil esse ano vai ser 100 e alguma coisinha. Mas esse 100 e alguma coisinha aqui, você tem um déficit
Bom, isso não entra no déficit, mas assim, dinheiro perdido com o governo Dilma em 2015, 250 bilhões de reais. Tá chegando perto desse número. Tudo isso parece mostrar que o nosso desequilíbrio fiscal tem muitas faces e foi se constituindo ao longo do tempo. Só um choque institucional pode revertê-lo. Nosso propósito é criar uma agenda para o desenvolvimento. Nosso propósito é criar as condições para o crescimento sustentado da economia nessa palhaçada do BNDES. A uma taxa média de, no mínimo, 3,5% a 4% ao ano. Ao longo da próxima década, o que corresponde a uma elevação de renda por habitante de, no mínimo, 2,5% por ano. Não é difícil. Dá uma segurada no INSS, desburocratiza, desregulamenta, aumenta a competitividade do Brasil. Eles vão falar aqui de uma outra ideia muito putamente boa. E tem um governo estável e racional e transparente, com um orçamento, como eles falaram, não fictício, não real. E você consegue crescer 3, 4% ao ano. Peru tá fazendo isso, a Colômbia tá fazendo isso. Não é difícil, maluco. Para cumprir estes princípios, será necessário um grande esforço legislativo, porque as leis existentes são, em grande parte, incompatíveis com eles. Isso aqui é praticamente dizer, o Brasil é alérgico ao crescimento. A gente tem uma lei que diz, o Brasil não vai crescer, a gente precisa tirar essa lei. E é verdade. Por isso que eu digo que isso aqui está sendo bem ousado. Calma, estamos chegando no final. Tem mais 2 pagininhas aqui até a gente discutir as propostas gerais e daí sai só mais repetição. O ajuste fiscal não é um objetivo por si mesmo. Pá, Dilma. Seu fim é o crescimento econômico que, no nosso caso, sem ele, é apenas uma proclamação vazia. Pá, Dilma. Mas, por seu turno, nenhum ajuste fiscal sustenta-se na ausência de crescimento ao longo da trajetória. Pá, Dilma. Nossa. Para o Brasil, o tripé de qualquer ajuste duradouro consiste na redução estrutural das despesas públicas, diminuição do custo da dívida pública e crescimento do PIB. Gasta menos com a dívida e cresce. Você acha que seria meio lógico, né? Mas a Dilma demorou para pegar isso. Mas voltar a crescer não é um processo automático, nem depende apenas de um gesto de vontade. Pá, Dilma. Nos últimos anos, o crescimento foi movido por ganhos extraordinários no setor externo e no aumento do consumo das famílias. Quer dizer, exporta soja e dá empréstimo para as famílias consumirem e o país está mais rico. Pá, não funcionou. No aumento do consumo das famílias, alimentado pelo crescimento da renda pessoal e pela expansão de crédito ao consumo. Esses motores esgotaram-se e um novo ciclo de crescimento deverá apoiar-se no investimento privado, setor privado, e nos ganhos de competitividade do setor externo, tanto no agronegócio quanto do setor industrial. Outro pá, né, Dilma? Por isso que eu digo que ela viu isso aqui e ficou gritando só por horas, assim. Recriar um ambiente econômico estimulante para o setor privado deve ser a orientação de uma política correta de crescimento. Quer dizer, tem que sair da frente da iniciativa privada. Tem que parar de atrapalhar, tem que parar de encher o saco. Temos que viabilizar a participação mais efetiva e predominante do setor privado na construção e operação de infraestrutura e em modelos de negócio que respeitam a lógica das decisões econômicas privadas. Quer dizer, lógica. Chega de construir a Arena das Dunas ou a Arena Pantanal. Sem intervenções. Sem intervenções que distorçam os incentivos do mercado, inclusive respeitando o realismo tarifário. Esse é outro pá, né, Dilma, por causa da intervenção no setor elétrico. Sem intervenções que distorçam os incentivos do mercado. Quer dizer, deixa o mercado operar. Isso é o mais livre mercado que o PMDB consegue ser por enquanto, e se a resposta for boa, eles vão ser ainda mais. E aí eles terminam bem. Em segundo lugar, o Estado deve cooperar com o setor privado na abertura dos mercados externos. Devemos nos preparar rapidamente para uma abertura comercial que torne nosso setor produtivo mais competitivo. Chega de isolacionismo. Chega de, vamos valorizar o que é brasileiro. A gente não quer esses carros confortáveis e alemães e todos bons. Não, a gente quer Gurgel, aquele quadrado com, assim, umas folhinhas de banana, assim, para amortecer. E é isso que a gente quer. Brasil. Chega dessa história idiota. Vamos abrir o mercado. Com o recente realinhamento do câmbio, abriu-se uma nova janela de oportunidades para o setor industrial que não deve ser desperdiçada por razões políticas ou de alinhamento ideológico. E aqui é uma porrada no Enem. A globalização é o destino das economias que pretendem crescer. Agora é só propostas finais.
Se você sobreviveu até aqui, parabéns. Mas é uma coisa importante, eu gostei disso aqui. Então, ó, portanto, é fundamental. E aqui tem o único erro que eu encontrei, que é fundamental com 2 L's. Construir uma trajetória de equilíbrio fiscal duradouro com superávit operacional e redução progressiva do endividamento público. Quer dizer, vamos dever menos? Uma ideia. Primeira ideia, vamos dever menos. Por isso que eu digo, radical contra a Dilma. Estabelecer um limite para as despesas de custeio inferior ao crescimento do PIB. Não pode crescer o gasto do Estado mais do que o PIB cresceu. Amei isso. Através de lei. Após serem eliminadas as vinculações e as indexações que engessam o orçamento. Alcançar, em no máximo 3 anos, a estabilidade de relação dívida-PIB e uma taxa de inflação no centro da meta de 4,5%, que eu acho alto. Devia ser 0. Que juntos propiciarão juros básicos reais em uma linha com blá 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 blá. E a taxa de câmbio real que reflita nossas condições relativas de competitividade. Quer dizer, deixa o dólar flutuar. Fica gastando 100 bilhões de reais com isso. Executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada. Isso aqui a Dilma deve ter chorado. Executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, o mercado vai resolver, por meio de transferências de ativos que se fizerem necessárias. Tenho quase certeza que isso é um jeito super leve de dizer privatizar. Concessões amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura, parcerias para complementar a oferta de serviços públicos e retorno ao regime anterior de concessões na área de petróleo, chega de partilha. Realizar inserção, ponto E, 5. Realizar inserção plena da economia brasileira no comércio internacional, com maior abertura comercial e busca de acordos regionais de comércio com todas as áreas econômicas relevantes, Estados Unidos, União Europeia e Ásia. Chega de ficar fazendo acordo econômico com a Venezuela. Com ou sem a companhia do Mercosul, que aliás é o bloco econômico mais retardado do universo. Né? Vamos se juntar para fazer nada. Chota. Embora preferencialmente com eles. Apoio real para que o nosso setor produtivo integre-se às cadeias globais de valor, auxiliando no aumento da produtividade e alinhando as nossas normas aos novos padrões normativos. Promover legislação para garantir o melhor nível possível de governança corporativa às empresas estatais e agências reguladoras. Quer dizer, vamos começar a tratar a empresa estatal como empresa, não como o escritório do pichuleco. Com regras estritas para o recrutamento de seus dirigentes e para a sua responsabilização perante a sociedade e as instituições. Quer dizer, a Graça Foster estava no comando quando a Petrobras foi pro saco e cadê ela? Está em casa tomando café. Reformar amplamente o processo de elaboração e execução do orçamento público, tornando o gasto mais transparente, responsável e eficiente. É bem genérico. Tá acabando. Finalmente. Estabelecer uma agenda de transparência e de avaliação de políticas públicas que permita a identificação dos beneficiários, a análise dos impactos dos programas. O Brasil gasta muito com políticas públicas com resultados piores do que a maioria dos países relevantes. Quer dizer, essas políticas públicas não funcionam. E nesse aspecto eu até gostei daquele sistema da Finlândia. Quer dizer, vamos parar de ficar tentando fazer repasse. Dá um dinheiro pra todo mundo e acabou. Mas eles não falam disso aqui, só tô devagando. Na área trabalhista, essa aqui vai fazer a CUT ficar louca. Na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas permaneçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos. Então, quer dizer, CLT opcional. Eu já falei isso antes. Isso é uma das coisas que a Nova Zelândia fez para se salvar da desgraça que eles estavam nos anos 80. Fazer, se tem um acordo coletivo, os funcionários acordam com o empregado que vai ser assim, então vai ser assim. Eu adorei isso. Nossa, a CUT vai ficar muito puta da cara com isso. Na área tributária, realizar um vasto esforço de simplificação. Os caras estão assistindo o meu canal, você tá entendendo? Reduzindo o número de impostos, aumentando o número de motos per capita e unificando a legislação do ICMS, com transferência de cobrança para o estado de destino, desoneração das exportações e dos investimentos, e reduzir as exceções para que grupos parecidos paguem impostos parecidos. Vamos simplificar. Tem uma coisa que ficou famosa, o cara que fez o livro da legislação tributária do Brasil. É tipo 2 metros por 2 metros por 2 metros de profundidade. Assim. Pelo que eu sei, o livro custa 10 mil reais. É um troço ridículo, assim. Pesa toneladas. Toda a legislação tributária brasileira.
Nos Estados Unidos tem uma candidata que ela propõe reduzir lá é 73 mil páginas. Ela propõe para reduzir para 3. Eu acho que dá para reduzir para 2. Mas bom, isso é muito importante. Reduzir, simplificar como pagar impostos. Você pode ter a mesma carga tributária, mas dividir ele só em 3. Um imposto federal, um estadual e um municipal, e simplificar isso tanto que fica melhor para todo mundo. Fica mais fácil pagar esse imposto. E fica mais fácil não errar alguma coisa, pagar uma multa fantástica da sua empresa e ter que perder o investimento só porque declarou aquele negócio com o númerozinho errado. Saco. Isso é muito legal. Essa simplificação é muito boa. É provavelmente uma das melhores peças aqui. Promover a racionalização dos procedimentos burocráticos. Racionalização. E assegurar ampla segurança jurídica para a criação de empresas e para a realização de investimentos. Isso é uma coisa também muito importante em liberdade econômica. Um judiciário que funcione para as empresas. Um judiciário que proteja as empresas. Que garanta isso. Que não fique só na palhaçada e de repente passa uma lei e se fudeu. Com ênfase nos licenciamentos ambientais que podem ser efetivos sem ser necessariamente complexos e demorados. Às vezes você tem isso, a empresa está pronta, falta tirar a licença ambiental, fica 1 ano esperando um pedaço de papel para dizer que não, você não está atrapalhando a vida daquelas 3 capivaras largadas ali. Ai, saco. E, o último, dar alta prioridade à pesquisa e o desenvolvimento tecnológico que são a base da inovação. Acho que esse aqui eles colocaram no final. Só, vamos colocar ali, vai. E finalmente o tapão na Dilma. Faremos esse programa em nome da paz, da harmonia e da esperança, que ainda resta entre nós. Se chega de divisão. Obedecendo às instituições do Estado Democrático, que a Dilma não obedece, seguindo estritamente as leis, que ela não segue, e resguardando a ordem, sem a qual o progresso é impossível. Aí tem uma frase final aqui que eu não quero nem falar porque é só politicagem. Acabou! Como eu falei, eu acho que isso é uma boa ideia. Eu acho que é provavelmente a proposta mais liberal que o Brasil já encontrou nesses últimos 20 anos. E tô torcendo para que dê certo. E agora sim o PMDB tem um programa de governo, tem um programa de como tirar a gente da lama, que eu acho que vai funcionar. Isso aqui vai precisar de um apoio legislativo para funcionar, mas se junta PMDB, PSDB, DEM e mais uns partidinhos ali, eles passam o que eles quiserem, vai passando. Só precisa do Temer na presidência para deixar tudo passar, porque senão a Dilma vai vetar tudo isso aqui. O Brasil tem salvação, isso é um caminho. Tem caminhos melhores, mas este é um caminho e é o caminho que se apresentou, que eu achei interessante como colocado aqui nesse vídeo. E finalmente nesses vídeos longos eu sempre peço, esses vídeos são mais chatos de fazer porque eles exigem pesquisa, eu tive que pesquisar bastante coisa pra fazer isso aqui, ler tudo mais, comentar pra vocês. Então se vocês querem apoiar esse canal, se vocês querem ajudar essa iniciativa, esse canal é sustentado por vocês, ele é o meu trabalho, é o que eu faço. Isso é o meu trabalho, é como eu ganho o meu dinheiro para pagar minhas contas. Então se você quer apoiar, doe para o canal. Não é só sobre política, tem muitas coisas sobre economia, tem muitas coisas sobre isso, sobre aquilo, sobre política, sobre filosofia, sobre história. É um canal sobre libertarianismo, dedicado a comentar esses temas e educar as pessoas na direção de um estado preferencialmente inexistente, mas de preferência mais livre cada vez mais, e levar a filosofia da liberdade para as pessoas. Então se você quer apoiar isso, faça uma doação pro canal. Tem vários links lá na descrição, a gente aceita PagSeguro, PayPal, Bitcoin, tem um Patreon também, que tem uma reunião mensal que a gente pode conversar. E, enfim, por esse vídeo é isso. Aguinha.